Meu nome é Felipe Mion, esse é o Crime e Comédia. Se você é novo aqui, oi. Se você não é novo aqui, oi. O caso de hoje, desculpa, gente, é sobre a JonBenét Ramsey. É um caso famoso e eu vou dedicar ele aqui a quem solicitou, que é a Bruna, mãe da Kiki, da Petra, que tá pra nascer, ou nasceu, não sei. Não sei. Literalmente, eu não sei quando. Acho que é dia 26. Enfim. A JonBenét Ramsey nasceu em agosto de 1990. Os pais dela se chamavam John e Patrícia. A Patrícia era uma ex-miss e jornalista, e o John era da Marinha dos Estados Unidos. JonBenét tinha um irmão chamado Burt, que nasceu em 1997 e que tinha 9 anos de idade quando aconteceu o homicídio da JonBenét. Logo depois da JonBenét nascer, a família tinha se mudado para o Colorado. Desde pequena, assim como a mãe, a JonBenét começou uma carreira de mini-miss. Gente, né? Foto mini-miss. Já teve uma outra que eu botei foto porque eu sou contra essas merdas de mini-miss, enfim. Então a Patrícia, que era a mãe, né? Aquela mãe do Discovery Home and Health, colocou a menina pra ser mini-miss. A família, que era rica, muito rica, vivia em uma mansão onde os quartos eram bem separados. A mansão tinha 4 andares, então era o tipo de lugar onde as pessoas viviam na mesma casa, mas cada um tinha meio que seu próprio espaço, sabe? Então, algumas pessoas especulam que a JonBenét cresceu entre concursos de minimis e isolamento, por causa, né, desse caso. Em 1993, a JonBenét começou, ou voltou, né, tipo assim, a urinar na cama. E isso já gerou, né, no caso, algumas teorias, né. Em julho de 1993, a Patrícia, mãe da JonBenét, foi diagnosticada com câncer, o que poderia explicar o fato, né, da JonBenét ter voltado a urinar na cama, devido ao estresse e por medo, né, de perder a mãe. Mas ao mesmo tempo do diagnóstico da mãe, que eventualmente ficou curada, foi notado pelo pediatra da JonBenét que, além dela urinar na cama, os hábitos alimentares da criança tinham regredido. Minimis? Tipo, ela comia e voltou a pedir mamadeira, por exemplo. Além disso, ela foi diagnosticada com uma série de enfermidades idiopáticas. Enfermidade idiopática é quando o médico não sabe o que você tem, tá? E aí ele fala que é uma enfermidade idiopática. Essas enfermidades idiopáticas eram coceiras, vermelhidão no couro cabeludo. Tem muita gente que tem. Aliás, eu tenho, na verdade. Eu acho. Coisas que hoje são ligadas a estresse, basicamente, né? Enfim, em outubro de 1994, supostamente, o Burke, que era o nome do irmão, né, da JonBenét, bateu na menina com um taco de golfe. E aí ele deixou uma cicatriz no rosto dela. A família consultou então um cirurgião plástico para mini-miss. Essa família. Mas eu não encontrei nenhuma notícia ou informação de que eles procuraram um psiquiatra pro Burt, o irmão barra agressor, e isso vai ser importante depois, mais pra frente. Na manhã de Natal de 1996, a família Ramsey abriram os presentes, né? Abriu o presente de Natal, né, das crianças, e no final daquela tarde, eles foram pra casa de uns amigos deles, que ficava pra uma festa, né, de Natal, chamados, o casal era Priscila e Free Willy, eu escrevi? Priscila e Flea White. Nessa festa surgiram, né, tinham comidas e drinks. E um drink é importante para ser mencionado, porque ele continha pedaços de abacaxi. E eu digo isso porque depois da morte da JonBenét Ramsey, foi encontrado abacaxi no estômago da menina. No entanto, ao mesmo tempo que tinha esse drink alcoólico que ela não poderia beber, é importante dizer que na casa dos próprios Ramseys tinha abacaxi. Inclusive, ainda cortado em uma tigela, mas sem ser totalmente consumido na mesa no dia da morte aí do JonBenét. Os Ramseys, depois da festa, voltaram, né, da festa para casa às 10 horas da noite, colocaram supostamente a JonBenét e o Burt para dormirem, e na sequência o John e a Patrícia foram dormir por volta das 22h30 da noite. E aqui nasce a primeira teoria por causa de uma pequena inconsistência na história que o pai da JonBenét eventualmente diria para a polícia. Para algumas fontes, ele tinha dito que a JonBenét tinha dormido no carro na volta, né, voltando da festa da casa da família White, que ele tinha colocado ela para dormir. Mas para outras fontes, para outros amigos, ele disse que ela estava acordada durante o caminho de volta da festa para casa, e às 22 horas ele tinha colocado a filha para dormir. Uma consistência pequena, né? Anos depois, uma nova informação surgiu quando o Burt, o irmão da JonBenét,
deu uma entrevista pra quem? Pro Dr. Phil. Ei, eu adoro o Dr. Phil, né? Você já sabe. Onde ele disse que ele não tinha ido dormir às 22 horas, como o pai dele disse pra polícia e pra todo mundo. E que ele saiu do quarto pra brincar com os presentes de Natal que eles tinham recebido naquela manhã. Entre as 23 horas e a meia-noite, a John Benet foi ferida por meio de um golpe na cabeça. Entre meia-noite e 1 hora da manhã, a criança foi estuprada e foi estipulado mais tarde, mas não conclusivamente determinado, que a menina morreu aproximadamente a 1 hora da manhã, logo após o estupro, mas a causa, estrangulamento. Ninguém na casa tinha ouvido nada, e só pra lembrar, e também pra ser justo aqui, era uma mansão de 4 andares e as pessoas ficavam distantes umas das outras, fisicamente distantes. Na manhã seguinte, a família iria pegar um jatinho particular para ir para casa que eles tinham em Michigan. A Patrícia, a mãe, acordou, colocou a mesma roupa da noite anterior, pela minha pesquisa, e como de costume ela desceu para o primeiro lugar que ela iria normalmente na mansão, que era a cozinha, para fazer o café da manhã. Para chegar na cozinha, ela tinha que descer 2 lances de escadas da mansão. No meio da escadaria, ela encontrou um bilhete, supostamente, na verdade uma carta de 3 páginas, pedindo por resgate. Ela acordou o John, mas o irmão da John Benet continuou dormindo, supostamente. Eles avisaram a polícia, e aqui nasce e vem uma névoa sobre o caso, que eu já vou falar desde já. Entre a primeira vez que o casal, os pais, falaram com a polícia e a segunda, meses se passaram. E para eles concordarem em falar com a polícia uma segunda vez, o casal requereu uma cópia da transcrição do que eles mesmos tinham falado da primeira vez. O que para muita gente sugere que eles queriam estudar o que eles haviam dito para não caírem em contradições. E faz sentido essa teoria, né, gente? Além disso, 2 coisas estranhas sobre a carta de 3 páginas. Vai ter mais coisas estranhas sobre a carta, na verdade, mas 2 coisas inicialmente. O valor solicitado na carta pedindo resgate pelo sequestro da John Benet equivalia exatamente ao bônus que o pai da John Benet receberia naquele ano. Exatamente o mesmo valor. A segunda inconsistência na história surgiu anos depois. Segundo a Patrícia, o filho dela não acordou com a gritaria quando o John e a Patrícia descobriram o sequestro da filha. Mas na entrevista pro Dr. Phil, o Burt, o irmão, disse pro Dr. Phil que ele estava acordado. De novo, acho que eu até falei que ele não tinha ido dormir na hora que o pai disse. O que faz sentido, sabe por quê? Porque quando a mãe da John Benet ligou pro 911 no dia do desaparecimento e reportou o suposto sequestro, eventualmente ela achou que ela tinha desligado o telefone. Mas ela não tinha desligado o telefone e a mulherzinha do 911 ficou na ligação, ouvindo. Na gravação, que continuou, né? Porque ela não desligou o telefone, dava pra ouvir a voz de uma criança. E a Patrícia perguntando pra criança, aspas, o que você fez? Fecha aspas. Naquela mesma manhã, às 6 horas da manhã, a polícia chegou na casa dos Ramsey. Foram as luzes do carro da polícia que acordaram o Burt, o irmão, o mais novo da John Benet. Na casa, a porta do porão estava trancada, mas a polícia não arrombou a porta do porão quando eles foram fazer uma busca pela mansão. A mansão, lembra, gente? Mansão. Trabalhando com a teoria do sequestro. Na carta do sequestro, a pessoa ou pessoas disseram que iriam telefonar entre as 8 horas e 10 horas da manhã daquele dia, momento que toda a equipe policial já estava aguardando na casa, né, dos Ramsey. A investigação foi conduzida por uma investigadora chamada Linda, que estranhou o comportamento do casal. Estavam agindo de forma muito distante, e quando o suposto ou supostos sequestradores não telefonaram, o casal não reagiu. Meio que parecia que eles já estavam esperando que ninguém telefonasse, sabe? Enquanto a polícia imediatamente pensou homicídio. Então mudou a polícia, né, a Linda, a investigadora principal desse caso, mudou nessa mesma hora para isso aqui não vai acabar bem. Segundo um agente do FBI chamado Ron Walker, a história imediatamente cheirava mentira para ele. Ele acreditava que a família tinha criado a carta de resgate e feito algo com a John Benet, já pensando em vender inclusive a história. Não sei porque ele chegou a essa conclusão, mas beleza. Assim, eu entendo que ele chegou à conclusão que alguma coisa poderia acontecer com ela, mas pra vender a história, não sei. Na mesma hora, ele informou por telefone o que ele acreditava pra investigadora Linda, dizendo pra ela ficar de olho na família, porque logo, segundo ele, acreditava, o corpo da John Benet iria aparecer e seria importante notar as reações dos familiares, do pai e da mãe, né? Por volta do meio-dia, a investigadora Linda chamou esse agente do FBI, o Walker, e disse que o pai da John Benet tinha, aspas, sumido por cerca de 90 minutos ali na cena, e quando ele tinha voltado, o comportamento dele tinha mudado drasticamente. O agente Walker sugeriu que a investigadora, então a Linda, e os policiais fizessem uma nova busca pela mansão, mas levando o John primeiro, né, na frente. A polícia não acompanhou o John, o que foi um equívoco depois, né? No entanto,
O John, quando ele foi pro porão, o porão não tava mais trancado, tava aberto. E a polícia aguardou na parte de cima enquanto ele desceu. E de repente o John gritou pra polícia que tava lá em cima: "Eu encontrei ela." Ou seja, encontrou o corpo da filha. E depois que ele falou isso, ele ligou o interruptor do porão, que tava obviamente escuro. Que é mais uma teoria que nasce daí, né? Ou seja, ele encontrou sem poder ver e depois ligou a luz. Meio que fez ao contrário do que parecia ensaiado, né, no negócio. O corpo da criança, e agora a coisa aqui vai pesar um pouco, tá, gente? O corpo da criança estava coberto por um cobertor, os braços amarrados acima da cabeça com uma corda de cor branca. Havia fita adesiva em volta da boca da criança e outra corda apertada em volta do pescoço da menina, com um tipo de nó ao estilo garrote, que dá controle sobre a pressão aplicada na região e que torna a morte, aspas, controlável, basicamente objeto de tortura. E agora um erro da polícia, da própria polícia. O John, o pai, tirou a fita adesiva da boca da criança, desamarrou a criança, levou o corpo dela para fora do porão, colocou ela no chão da mansão, o que basicamente significa que ele contaminou a cena do crime sem que nenhuma equipe forense pudesse primeiro analisar a cena. Uma hora depois de descobrir o corpo da JonBenét, o John, pai dela, na frente da detetive Linda e tudo mais, estava tentando agendar um jatinho pra Atlanta, porque ele tinha, aspas, uma reunião de negócios, gente. Eu nem preciso dizer que a Linda, a detetive que estava na casa, também achava que o crime tinha sido cometido pela própria família, né? Na verdade, ela mesma disse isso em entrevistas. Em certo ponto, ela inclusive disse numa entrevista que ela chegou a levar a mão dela para próximo do local onde ela guardava a arma dela, quando o John tinha subido com o corpo da criança e, segundo ela, o casal trocou olhares. Sabe, né? Quando você conversa com o olho. No dia seguinte, a descoberta do corpo da JonBenét, a autópsia foi feita. Segundo a autópsia, aspas, cabelos loiros amarrados com 2 rabos de cavalo, utilizando um anel de ouro, uma pulseira de ouro e um colar de ouro. Um coração desenhado na palma da mão esquerda com canetinha na cor vermelha. A vítima usa uma camiseta branca longa, com muco na região distal das mangas, provavelmente da própria vítima ao limpar-se, precedente à morte dela. A camiseta possuía estamparia de estrela na cor prata e no centro da camiseta. Presentes, roupas íntimas intactas com estamparia de rosas. A vítima possuía escoriações no rosto, entre a região da orelha e a parte lateral da região mandibular. Marcas nas costas indicam que a vítima foi cutucada. Eu traduzi aqui, tá? Não é aspas nessa parte. Porém, não foi perfurada com objetos de dupla perfuração. O que eu imagino podia ser aqueles garfos de 2 dentes, sabe? Hemorragia presente na região dos olhos devido ao rompimento de vasos sanguíneos durante o estrangulamento da vítima. Fratura cranial presente com a presença de inchaço cerebral, o que indica que a vítima permaneceu viva após a fratura cranial. Presente corda branca amarrando os membros superiores da vítima e presente corda branca amarrada em volta de um bastão de madeira em forma de garrote. O bastão utilizado para criar o garrote foi feito, aliás, com uma das escovas do cabelo da mãe da vítima. Presença de marcas defensivas na vítima contra o ataque em volta do próprio pescoço, possivelmente tentando retirar o garrote ao redor do pescoço. Urina e sangues presentes na região genital da vítima, bem como sêmen de um homem não identificado. Trauma e inflamação, e essa parte aqui é importante. Genital crônica, isso é importante. Abacaxi não digerido no estômago da vítima, causa da morte, estrangulamento. Pesado, hein? Deixa eu tomar um negócio aqui. Esse caso não vai ter muita comédia. Na cena do crime, uma das janelas do porão estava quebrada, mas posteriormente o pai da JonBenét disse para a polícia que a janela já estava quebrada antes do homicídio e que ele só não havia mandado substituir. No quarto da JonBenét foi encontrada uma caixa de chocolates. Dentro dessa caixa de chocolate, gente, foi encontrada matéria fecal, fezes. Matéria fecal foi encontrada em quase todas as roupas íntimas do closet da JonBenét. Desde criança, o comportamento do irmão da JonBenét foi questionado, inclusive quando ele virou adulto na entrevista do Dr. Phil. Mas segundo é reportado, e eu acredito nisso, ele vive no espectro do autismo, o que explicaria o comportamento que parece um pouco anormal, enfim, mas ele era muito pequeno e de qualquer forma, as condições em que o corpo da JonBenét foi encontrado tinha que ser um adulto para fazer aquilo. Logo que o casal Ramsey percebeu que eles eram suspeitos, eles contrataram advogados e
E aí eu retorno para um ponto que eu já falei aqui. E somente por causa disso, eles concordaram meses depois, 5 meses para ser exato, do crime, a falar com a polícia novamente. Eles eles impuseram várias condições. Uma delas, como eu disse, foi o envio das declarações iniciais feitas na data do crime. No entanto, antes mesmo de falar com a polícia, o casal deu uma entrevista na CNN Internacional, o que para mim foi uma estratégia da defesa. Em 1998, um grand jury é um pré-júri, foi convocado para decidir se havia provas suficientes para que a promotoria pudesse acusar o casal Ramsey pela morte da filha deles, a John Benet. O que o grand jury decidiu ficou sob sigilo judicial, mas a promotoria decidiu não indiciar o casal pela morte da filha. Eventualmente, foi revelado que a recomendação do grand jury foi pelo indiciamento, mas que a promotoria decidiu ir contra a recomendação. Recomendação, tá, gente? Desse grand jury. Pela minha pesquisa, segundo os patologistas forenses, a quantidade de DNA encontrado de sêmen na vítima era insuficiente para realizar testes conclusivos. Ao mesmo tempo, eu também encontrei fontes que disseram que testes foram feitos e que o DNA não pertencia a nenhum membro da família Ramsey. Um expert em caligrafia determinou eventualmente que a carta de resgate foi escrita por uma mulher. Além disso, o material feito para fazer a carta era material da própria casa dos Ramsey e que ele havia sido arrumado depois que a carta foi escrita, ou seja, não ficou bagunçado. Além disso, a carta tinha um rascunho. Tinha a original e tinha o rascunho. E no total levaria, segundo esse expert, 20 minutos para que a carta de 3 páginas fosse escrita. Não é segredo nenhum que o caso nunca foi solucionado. E a minha teoria aqui, né, é sobre quem conhece aí o caso Gabriel Fernandes. Eu não posso falar que a família está envolvida, mas na minha pesquisa, tendo visto o documentário sobre o Gabriel Fernandes na Netflix, eu acho que essa menina passou por uma situação semelhante. E aí eu dou ênfase num ponto que eu contei nessa história aqui, que foi o trauma reiterado, né, na região genital da criança, o que sugeria que o dia que ela morreu não foi o primeiro dia que ela foi violentada, estuprada. A palavra não é como se eu já estivesse usando eufemismo. Não foi o primeiro dia que ela foi estuprada. Então a menina, essa menininha, ela, na minha opinião, meu achismo, ela sofreu algo, na minha cabeça, semelhante ao que o Gabriel Fernandes sofreu, com a diferença que a maquiagem das fotos famosas dessa menina provavelmente escondiam muitas das marcas que ela tinha. Esse foi o caso de hoje, caso deprê total, mas faz muito tempo que minha melhor amiga, né, a Petra deve ter nascido ainda, não sei, enfim, no começo do vídeo eu falei, não lembro, e dedicado pra você, Bru, e pra Petra, que já deve ter nascido. Beijo, gente, e espero ver vocês no próximo episódio. Tchau. Gente, o que eu tava tomando quando eu escrevi essa p...